Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a segunda edição do podcast do CONDICAP. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente traz hoje um assunto de suma importância. É um assunto que, com certeza, precisamos conhecer para entender e poder ajudar as crianças que passam por este problema. Estamos falando da puberdade precoce, condição em que o corpo de uma criança começa a mudar muito cedo, né? Para a idade adulta. Nossa convidada é nada mais, nada menos que a professora doutora Kelly Nakai, doutora em psicanálise chinesa. Esbarra ainda, gente, só um minutinho, porque o currículo da mulher é babado. Vamos ver se eu consigo, né, traduzir aqui. Doutora em psicanálise chinesa e doenças infecto-contagiosas e parasitárias, mestre em ciência da motricidade humana, neuropsicogerontóloga com abordagem na área da sexualidade humana. E eu quero deixar claro que eu resumi, tentei para trazer assim, porque é muita coisa, muito estudo, né, doutora? Com certeza. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui juntas novamente, né? Da nossa história de todos esses 16 anos que eu tenho em Paraupebas. As nossas histórias têm sido... de um modo ou de outro, têm sido unidas. Isso. Né? E eu agradeço profundamente a oportunidade de fomentar esse tema para todo mundo, porque ele é um tema importante para a família, para a sociedade. Muito bem, gente. Ela falando dessas histórias é que, assim, ela já foi minha professora numa pós-graduação, né? Marabá. Depois de algum tempo, você, como coordenadora do Senai aqui, me convidou para ser professora na instituição. Eu estive contribuindo. Passado-se um tempo, nós fomos trabalhar juntas na Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Paraupebas. E agora a gente reencontra novamente para vir, né, trazer informações de saúde, de cuidado. E aí tem uma frase que eu uso muito, que é: cuidado, trate bem todo mundo o tempo todo, porque você não sabe as voltas que o mundo dá. Né, doutora? E aí a gente está aqui. As janelas abertas sempre. Isso. Porque aqui a gente está em algo passageiro, né? Se a gente tem que deixar algo nessa passagem... Um legado. Muito, um legado. Isso. Você falou tudo. Isso. Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Eu já quero saber, assim, o que é puberdade, doutora? E depois você já pode complementar com a puberdade precoce, né? Por gentileza. Gostei do teu enfoque, porque para a gente falar algo patológico, a gente tem que esclarecer, tem que colocar os conceitos. Normal, né? Então, a puberdade é uma fase de transição da criança para a vida adulta, onde aparecem as características sexuais secundárias, né? Que, biologicamente, é a formatação, é fazer com que o corpo de criança se torne um corpo de adulto para justamente o ápice, que é a reprodução humana. Então, isso aí é o conceito normal do que seja a puberdade, essa fase de transição. A puberdade precoce é uma condição onde situações estruturais do cérebro, hipófise, hipotálamo e das gônadas, que é do aparelho masculino e feminino. Minutinho, doutora, essas palavras aí, como é que é? Repete para nós. Hipotálamo, que são estruturas cerebrais, hipófise, tá? Que são estruturas cerebrais que elas fabricam hormônios, certo? Né? E aí elas vão maquinar, vão produzir hormônios que fazem com que a genitália, né, o pintinho do menino tem desenvolvimento e a vagina da menina tem outro desenvolvimento. Então, o que a puberdade precoce faz? Ela faz uma adulteração. Os hormônios começam a ser produzidos de forma desordenada. E essa fase da maturidade, que a gente aguarda biologicamente, né? Ela vem, no caso das meninas, com 7 anos, começa a aparecer o broto mamário, que é o peitinho da criança, né? Que tecnicamente a gente chama de telarca. Depois começa a apresentar a pelugem e o desenvolvimento da genitália,
né, da menina. Começa a surgir pelos pelianos, né, nas novos genitais. E nesse mecanismo, depois de aparecer o pelinho da vagina da criança, né, da menina, 2 anos depois vem a menstruação. Do menino já é um pouquinho diferente, né? Sim. Do menino, a puberdade precoce, ela não pega com 7 anos do menino, ela pega com 9 anos, né? E também começa a maturidade. Então, você vê uma dissonância, um desconexo, porque você vê um corpo já formado por uma cabeça ainda imatura. Isso. Muito bem, doutora. E aí, você já comentou um pouquinho, mas existe a diferença, né, dessa puberdade entre o que ocorre com meninos e meninas? Você já comentou, mas dá mais uma ênfase. É porque, por exemplo, o desfecho da puberdade para a menina é a menstruação, que é a primeira menstruação, a menarca, né? E quando a gente fala em desfecho, para o menino, já é o aparecimento do líquido seminal. Então, a gente já sabe que aquilo já foi praticamente o percorrer entre a fase da infância para a vida adulta. Quando acontece isso, já é um mecanismo em que já há a projeção para uma vida adulta. E, logicamente, o processo de reprodução humana. Isso, que ele já pode engravidar a menina. Sim, já tem espermatozoide ali. Sim, já tem espermatozoide. Já tem líquido seminal que pode fazer com que o espermatozoide ele caminhe nos caminhos certos. Muito cuidado. Precocemente, né? E aí a gente tem mesmo histórias, né? Histórias não, nós temos experiências, né, de acompanhar casos de crianças grávidas, né? Sim. E às vezes engravida de um adulto mesmo, mas às vezes engravida de um garoto também ali da escola que se relaciona. Isso, e assim, eu posso te falar uma coisa, que durante o período em que eu passei fazendo assistência, eu era uma das recordistas que mais atendia as meninas grávidas abaixo de 15 anos. Nossa. E o transtorno não é somente a perda da fisiologia, todo o contorno do corpinho dela. Vai muito mais além. A quebra da escola, ela já começa a ficar com vergonha, já não vai mais. Já não vai para a escola. Né? Aí, depois da vida futura, fica tendo que utilizar situações relacionadas ao subemprego, né? Porque não estudou o suficiente. Nossa, eu estou observando aqui que tem várias consequências. Essa questão da puberdade precoce, não diagnosticada. Tanto para o menino quanto para a menina. E a gente, né, sempre contextualiza a gravidez na adolescência na face da maternidade. E a gente esquece que existe a gravidez na adolescência paternal. O lado do menino que também sofre impacto físico e social, né? Isso. Doutora, e o que pode causar este quadro, né? Que consequências a mais pode vir, né, numa criança aí com puberdade precoce? Então, o que pode culminar com a puberdade precoce? Eu alerto aí, eu vou alertar pais e mães que porventura estejam nos acompanhando. A puberdade precoce, ela pode se dar porque pai e mãe deixam introduzir na alimentação daquela criança alguma alimentação rica em hormônio do crescimento. Frango, né? Outra situação, o tal do macarrão instantâneo. Ele tem muitos aditivos, muito conservantes e muito material químico que faz com que cause esse impacto nas glândulas que secretam o hormônio que fazem com que haja o desenvolvimento. Não somente isso, mas a gente também quer esclarecer que a puberdade precoce ela pode se dar por questões tumorais. Isso é fundamental. Por isso que quando se nota que a menina já está aparecendo broto mamário, fique antenada. E uma situação muito peculiar, dependendo do corpinho da menina, se ela é gordinha, pode disfarçar que aquele peito de gordura
não seja um peito que tem uma telarca, tem um brotinho. E aí passa desapercebido a fase imediata do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. Olha, doutora, você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho pessoas próximas a mim, famílias que têm meninas gordinhas, né? E que a gente fica observando. Uns falam, olha, já tem peitinho, tá bom de usar o topzinho. Não precisa porque ela é gordinha. Né? Então, é observar mesmo, até a questão, pode acho que diferenciar aí, de repente, os pelos pubianos, Sim, né? sim, mas aí a gente tem que dar uma olhada que nos pelos pubianos já estão prestes para menstruar. E aí os hormônios já são um pouquinho mais alterados. Que fica mais complicado para um Fica mais acompanhamento, complicado. diagnóstico e tratamento. E o grande Né? porém que você falou, e eu peguei esse gap agora, só tua ideia, do que a gente fala muito sobre a menina gordinha, né? Mas quando a gente vê um menino que nasce gordinho e desenvolve uma adolescência gorda e vai se tornar um adulto, essa gordura que começa na infância para a vida adulta, ela adultera, não somente, não é questão da puberdade precoce, mas ela adultera muito a fisiologia da formatação do pinto, da genitália. Porque esse gordinho, quando se torna gordinho adolescente, se permanecer ainda gordo, ele tem uma condição que diminui a testosterona e diminui a evolução dessa puberdade, dos sinais secundários. O pênis, ele deveria ter um aumento, ele começa a diminuir. O testículo também, ele fica menor, fazendo com que ele não se desenvolva muito bem, principalmente retendo a desenvoltura dele na área sexual, porque ele fica envergonhado. Sim, Tá? tímido, né? Questões só justamente um bônus quando a gente se fala em obesidade infantil. Sim. Né? Que aí a gente já pode pensar num outro, Isso, outro programa, né, gente? Isso mesmo. Doutora, agora nos diga, né, a puberdade precoce, ela pode esconder algo aí mais grave, além dessa... Sim, existem casos de puberdade precoce que a gente, como pai, a gente não, já tá ficando mocinha, a gente não procura o atendimento. Mas aqueles sinais sexuais, que vamos falar da menina, né? Broto mamário, ele pode se esconder, sim, o hipotireoidismo, tanto em meninas quanto em meninas. Pode esconder uma má formação do sistema nervoso central, um tumor do sistema nervoso central, e ela é mais grave no sexo masculino do que no sexo feminino. E isso aí a gente pode até ver das condicionantes, é mais persistente ter tumores em meninos que desembocam a puberdade precoce do que em meninas. Por isso que é muito bom a gente, como pai, ficar antenado. Como pais e como os responsáveis, né, para essas crianças, né, ficar de olho. E como é feito o diagnóstico, doutora, dessa puberdade precoce? Como que a gente pode, né, de imediato já buscar? Então, a gente já lançou esse alerta para os pais, para os pais responsáveis. Eu quero deixar bem claro, pais responsáveis, que é o aparecimento justamente desse broto. O menino começa a ter um pênis, já começa a crescer, a voz modificar, a composição da barba começa a aparecer, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir à unidade básica de saúde, né? E fazer ele passar ou pelo médico clínico ou ainda pelo pediatra. Sim. Sim. Aí E o SUS disponibiliza isso, né? disponibiliza esses especialistas, né? Aí, no acompanhamento desta consulta, porque é substancial, este pai ou responsável ir, né, para poder tirar todas as dúvidas, até porque, por exemplo, é uma avaliação em que a criança tem que se despir, ficar nuazinha, né, e provoca um incômodo nas meninas, nos meninos. Então, aí o médico vai olhar que aquele peitinho que está mais projetado, pode ser na gordinha, na magrinha, ele tem uma tumefação, um tumorzinho, bilateralmente, né? E
Isso é a primeira etapa, que é o exame físico. Esse exame físico dá possibilidade de pedir o hormônio, a avaliação hormonal. E é isso, que são os hormônios sexuais, né? Conjuntamente com os hormônios sexuais, para a gente descartar a possibilidade de tumores, a gente pede ressonância nuclear magnética, tanto para meninas quanto para meninos. Nós pedimos também o raio-x de punho, né, para verificar... A ressonância do crânio. Isso, porque um dos diagnósticos que pode ser a puberdade precoce, ela pode ser secundária, ou seja, um evento que aconteceu porque tem um tumor na cabeça. Então, eu tenho que descartar que possa ser uma atividade somente hormonal, dos hormônios estarem alterados, ou uma atividade que o hormônio alterou porque teve um tumor na hipófise do hipotálamo, gerando o desencadear desses hormônios alterados. Então, a ressonância, ela vai fazer o diagnóstico diferencial, né? Outra coisa é o raio-x, como a gente falou, do punho, né? Para ver a idade óssea, né? E para as meninas, somente para as meninas, é a ultrassonografia de pelve, porque também tem achados, tem situações em que a menina, apesar de ser muito jovem, ela está com tumor, justamente uterino, ovarino, e está desencadeando a atividade, a puberdade precoce. É mais grave do que a gente pensa, né? Sim. Então, ressonância, raio-x para ver idade óssea. Isso. Ultrassonografia da pelvis, você falou. É da região íntima, né? Da região vagina, onde vê todo, ovários, útero, tudo, para ver se está tudo na realidade, a ultrassonografia é uma ultrassonografia superficial, né? Na superfície da pelve, não há nada de penetração. Isso é muito importante saber, tá? Não há nada de penetração, não é transvaginal. Isso, uma ultrassonografia... Seria abdominal? Sim, né? Só que da concentração da área pélvica. Isso, onde concentra útero e ovário. Isso. Aí no SUS a gente tem o exame hormonal, o raio-x de punho, a gente tem aqui e ali, só que ele não é laudado e pelo critério de solicitação do medicamento, eles querem um laudo, né? Então é mais fácil fazer um externo ao SUS para pegar o laudo, né? A ressonância nuclear magnética a gente não tem ainda pelo SUS, mas a gente tem como receber o encaminhamento e o SUS averbar esse exame para a gente, conseguir esse exame para a gente. Como eu estou te falando, infelizmente é uma peregrinação, mas é uma peregrinação necessária. Sim, então, tem o Sistema Único de Saúde, né, gente, que a doutora está aqui falando, mas também, se você tem plano de saúde, né, faça uso desse plano de saúde para poder, né, ter o diagnóstico mais imediato, né? Ana, quanto mais acelerado você conseguir todos esses exames, melhor. Porque da feita que a gente sabe que já está aparecendo no corpo dos nossos filhos a puberdade, nós temos praticamente 2 anos para correr atrás. Mas tem gente que fica aguardando, amoroso, não sabe os caminhos, e por isso que a gente está aqui para evidenciar que existe tratamento pelo SUS, existe como fazer este acompanhamento, esse diagnóstico paralelo, né? E chegar justamente ao diagnóstico central. Se é puberdade precoce, vamos tratar. Sim. Aí, aproveitando, doutora, com a sua vivência, toda a sua experiência, qual a incidência de casos? A gente tem aí alguns estudos falando quanto aí a gente tem de casos, né, nessa questão? Vamos lá. A incidência em nível mundial, ela é diferenciada. Por quê? Tudo depende da raça, da alimentação, tá? Dos fatores que expõem aquela criança a ter
por esse disfunção hormonal. No Brasil, chega ao patamar entre 10 a 20% das crianças a apresentarem puberdade precoce, né? E fora isso que a gente consegue diagnosticar, fora aquelas que a gente não consegue, são interioranas, são ribeirinhas, que já estão em fase de puberdade precoce, mas infelizmente eles acham, pela falta do conhecimento, não, já está mocinha, né? E infelizmente acabam por ser subnotificada. Mas o que foi notificado entre 10 a 20 é uma margem muito boa. Já é uma margem para nos alertar que existe alguma coisa que está promovendo isso, quer seja na alimentação, quer seja na exposição que a gente leva os nossos filhos, né? Ou em qualquer outra situação que possa culminar com a puberdade. E aí, doutora, você falando da questão da raça, né? A gente costuma falar assim, nossa, essas crianças de hoje estão crescendo muito rápido. Sim. E falando da alimentação, né? Hormônios que contém nos nossos alimentos, né? E eu tô aqui refletindo, né? Que realmente os meus sobrinhos aí, nossa, que estão nascendo, então são crianças enormes, grandes para a idade, sabe? Ana, é bom observar isso. Eu vou te falar uma situação. Eu sou uma mãe velha. Eu tenho quase 50 anos. Daqui a 2 anos eu vou completar 50 anos. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 8 anos. E eu me comparando com a minha mãe, eu vejo a diferença das condutas. A minha mãe era uma mulher que ela tinha uma formação universitária, só que o meu pai não deixava ela trabalhar. E eu me lembro, assim, que 5 horas da manhã a minha mãe se acordava para fazer o meu café da manhã e o meu lanche. 3 bolachinhas Maria, ou 4, embalado naquele papel, pão, né? Amassava a laranja para fazer o suquinho natural. Sim. E todo dia eu ia com uma alimentação sem tanto conservante. Bolachas simples, sem todo o recheio, sucos da própria fruta. E hoje, pelo advento de nós mulheres estarmos ganhando nosso espaço no mercado de trabalho, a gente quebrou as nossas responsabilidades em linha maternal. É mais fácil para mim. E eu me coloco nessa situação, que é mais fácil para mim. Eu ir num supermercado, pegar um fardo disso, de um suco de caixinha, um fardo de salgadinho, e entregar todo dia para minha filha aí. Quiçá, eu entrego o dinheiro para ela comprar, e nisso ela pode usufruir do dinheiro como ela queira. Assim como ela comprar lanche, comprar outras coisas. Sim. E nisso, aí eu faço um outro alerta quanto à questão alimentar. Muitos dos salgadinhos que são maravilhosos. Eu amo salgadinho. São maravilhosos, que a gente chega a consumir e comprar para os nossos filhos se alimentarem no lanche. Eles são fabricados para um corpo de adulto, não para o corpo de uma criança. Então eu estou adicionando sal, e muito sal, que é cálculo do corpo de um adulto, para uma criança. E nosso coração, quando eu falo no coração do ser humano, também dos demais animais, é feito de uma bomba de sódio e potássio. Então, quanto mais sal, mais o coração bate, mais acelerado. Então, eu estou fazendo com que aquela criança ela tenha um aceleramento do batimento cardíaco. Estou fazendo com que ela, quando tenha 15 anos, comece a ter pressões alteradas. E estou fazendo com que, com 25 anos a 30 anos, ela tenha o primeiro derrame cerebral. Então, assim como eu falei da questão da alimentação e fui no campo da pressão alta e as doenças cardíacas, é o mesmo da puberdade precoce e as alimentações com hormônios. Nossa, doutora. Agora vamos falar do tratamento, né? Quais os caminhos, quais opções temos, né? Então, vamos lá. Depois que nós fazemos essa odisseia
do diagnóstico, né? Que tem Sim. tantos exames para ser feita. Esses exames eles devem ser encaminhados para o endocrinologista. Ah, tá. Então, o especialista é o endocrinologista. E a gente tem no SUS. E a gente tem no SUS. Graças a Deus. Lá na Policlínica, eu conheço 2. A doutora Daniela Aracaki e o doutor David Robert, né? E particularmente, a minha filha faz tratamento com o doutor David. E, assim, está sendo na medida certa, do ponto exato. Então, vamos lá. Ele passa para o endocrinologista, então, olhando todos os exames, viu que na ressonância não teve nenhum aparecimento de tumor, viu que na ultrassonografia pélvica não tem tumor, então e os hormônios deram alteração, então a gente pode colocar o diagnóstico como puberdade precoce. Atualmente, dentro do Brasil, se trata com o hormônio que é chamado leuprorelina, né? Sim. Que é um hormônio de alto custo para que eu, como pessoa dentro desse munícipe, comprar. No entanto, ele está enquadrado dentro das medicações do alto custo que o Estado subsidia para os munícipes, para a pessoa que tem o diagnóstico da puberdade precoce. Então, só um minutinho, vamos entender. Então, o governo do Estado, o Estado, quando você fala, é a União. Isso, o governo do Estado do Pará. Pará mesmo. Ele distribui, ele disponibiliza essa medicação para o SUS, para os pacientes que não podem comprar. Isso. Então, aí o que acontece? O endocrinologista, vamos desde isso. O endocrinologista ele vai olhar todos os exames, diagnosticou puberdade precoce. Aí ele vai fazer um laudo, preencher o PAPAC, que é uma solicitação, né, de compra de alto custo, porque em média uma ampola custa de 700 a R$1.000. E às vezes com uma ampola a gente não consegue fazer o tratamento efetivo. Precisamos de 3 ampolas. Aí já somando quase R$3.000 aí. É por isso que muita gente começa a fazer o tratamento e, porventura, por uma transferência de cidade, acaba não levando a transferência para a unidade básica da cidade que foi agora residir e acaba tratamento interrompido. Né? Aí o que acontece? Aí ele gera isso. Aí essa documentação vai passar sobre a avaliação do Estado e o Estado, dando o ok, que gera em média de 20 a 30 dias, ele vai encaminhar para o município já as medicações, que hoje são disponibilizadas pelo SUS dentro da Policlínica. Olha, gente, que informação muito interessante, né? Então, tem o tratamento, tem pelo SUS, né? Então, você que está nos acompanhando, né, está percebendo algo, né, de diferente na sua criança, procure atendimento. Isso. Tem, né? Isso. Tem aqui disponibilizado, né, um especialista, medicação. A gente sabe que pelo SUS tem uma certa demora, mas não pode desistir. Não, né? Não pode. Não, perfeito. Doutora, agora sim, essa medicação aí que custa, alto custo, né? E ela deve ter efeitos colaterais, então. Quais são, assim, os mais comuns? Por incrível que pareça, o efeito colateral não é o efeito medicamentoso. É o efeito no ato da aplicação. Porque, pensa, eu tenho uma filha magricela. E a agulha é uma agulha realmente bem calibrosa e tem que ser aplicado na técnica profunda. Então, ela gera, durante o ato da aplicação, problema psicológico da criança, que vê aquela agulha. Sim. Gera dor local. Mas que passa, né, doutora? Passa. E detalhe, às vezes a aplicação, ela tem que ser feita nos 2 glúteos. Então, a única... nós não temos contraindicação, mas o único efeito adverso é só a dor local. E aí eu vou de novo jogar essa conversa para os pais.
que é importante fazer o tratamento completo, porque se não houver o tratamento, se você deixar a fisiologia que você acha que é natural acontecer, existe um processo de estagnação do crescimento. Quando a menina menstrua, ela para de crescer. E aí, nós sabemos que os nossos filhos, eles são o melhoramento genético dos pais. A menina tem a possibilidade de crescer 10 centímetros a mais que a mãe, e o menino 15 centímetros, sem estímulo. Que é sem estímulo? Sem atividade física. Com atividade física, o menino chega até 25 a 30 centímetros maior do que o pai. Isso é interessante, as adolescentes, crianças que praticam voleibol, basquete, que pula muito, né? Eu já li que tem possibilidade de crescer mais. Inclusive, é um dos tratamentos para crianças que têm problemas de crescimento, é a prática do esporte. Sim, né? sim. E tem resultados maravilhosos. Tem, né? Tem. Então, quando a gente não faz a parte que nos cabe como pais e responsáveis de fazer com que aquela criança seja realmente diagnosticada, tratada de modo correto, eu faço uma supressão do crescimento. Aquela criança que, porventura, pela minha altura, eu tenho 1,59 m. Sim. Então, hipoteticamente, as minhas filhas seriam 10 centímetros maiores. Então, teriam quase 1,70 m. Então, hoje, se a minha filha menstruasse, ela ainda ficaria menor que eu. Ela ficaria com 1,49 m. E detalhe, aí essa altura seria o rebote para o meu neto também ser baixo e assim continuamente. Inclusive, era até disso que eu ia, né, falar dessa questão, né? A criança com puberdade precoce não tratada, ela fica, né, com a estatura menor. Isso. Né? E assim, existem estudos sociais na área da antropologia que nos falam o seguinte, que uma das situações em que ocorre a gravidez na adolescência é justamente pela puberdade precoce. Porque não existe situação que nos deixe de lado entender que o sexo é um ato natural de todos os animais. E da feita do aparecimento da segunda característica sexual do ser humano, que é as meninas, as mamas, o pênis e a menstruação, e os meninos, o pênis, o testículo crescerem, e o pelo das axilas, da genitália, o bigode, né? E a liberação também do líquido seminal, eles já estão prontos para uma atividade sexual. Basta o estímulo ou, justamente, a oportunidade. E a oportunidade sem esclarecimento, sem proteção, gera uma gravidez na adolescência. E nós temos acompanhado, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, crianças, né, grávidas. Crianças com 10 anos, 11 anos. Sim. Então, provavelmente, né, já... oriundas de uma puberdade precoce. Porque se ela já, com 10 anos, já está grávida, provavelmente até lá que aconteceu com 7, com 8, e é justamente onde o critério de diferencial da puberdade precoce é mais cabível. Doutora, e assim, e se não realizar, né, esse controle hormonal, né? E quais as consequências futuras para essa criança, para esse adolescente? Consequência futura. A baixa estatura, no mínimo. Se eu não realizar, eu posso estar impedindo um diagnóstico de um processo tumoral na cabeça, no útero, no ovário, impedindo dela ter a melhor fase de crescimento, o apogeu de crescimento, que é quando a gente olha nossos filhos e diz, nossa, tá tão magricelo, e é aquele alavanca daquele crescimento. O estirão, né? O estirão. O estirão, ele fica magrinho, depois, de repente, de um dia para o outro,
outro 4 centímetros, 5 centímetros a mais, e assim, às vezes, está maior do que a gente, né? Então, existem todos esses impeditivos. Se eu vou realizar o acompanhamento, nossa, é difícil. E eu falo para todo mundo, corra atrás. É substancial, né? É substancial. Bom, doutor, então, assim, eu tô, assim, bastante entusiasmada com o assunto e nós teríamos aqui, com certeza, um tempão, né, para falar mais sobre, né? Então, as suas considerações finais, né, sobre o assunto, sobre esse tema de suma importância para a nossa população, né, e muito, assim, entusiasmada com o que eu ouvi e acredito que muitas das pessoas que estão nos vendo, né, esteja também querendo saber mais, né? Então, acho que pode deixar até o seu contato, não sei, suas, né, redes sociais, onde ele encontrar, para de repente poder tirar mais dúvidas, né? Primeiro, Ana, eu gostaria de agradecer a oportunidade, não de eu vir aqui mostrar minha imagem, mas sim mostrar um assunto que me chama a atenção como mãe. E quando a gente está numa roda de conversa com outras mães, chega a ficar um assunto comum. A gente vê que não é só a minha filha, mas é a filha de 7 mães, 5 têm a mesma queixa. Só que ninguém abre a caixa de Pandora para poder dizer, tá acontecendo isso, bora se alertar. Isso, vão descuidar. Eu agradeço muito, muito de todo o coração você ter me dado a oportunidade de, assim, pulverizar o pequeno conhecimento que eu tenho com essa gama de pessoas que vão estar ouvindo esse relato, que acaba sendo relato de mãe para mãe. Isso, né? Porque você tem essa experiência, eu né? Essa experiência. E, assim, você agradece a Ana, mas é o conselho, né? O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente que estimula isso, que apoia esse tipo de evento, de movimento, né? Então, nós é que agradecemos em nome do nosso presidente Aldo e dos conselheiros, né, aqui do nosso município, que fomenta, né, este podcast, né, do podcast que a gente chama, né, que é uma inovação, assim, é prazeroso fazer e confiar, né, na gente para estar aqui. E né? O que é singular é que, por exemplo, as crianças que hoje a gente tem dentro de casa, ou nossos filhos, nossos netos e tudo, eles são nossa guarda, estão na guarda pessoal. Então, a guarda, ela requer zelo. Zelo. Perfeito. Zelo 24 horas, né? Vigilância. Isso. E afetividade. E aí, eu me coloco à disposição para a gente discutir outros temas, né? Verticalizando justamente nessa área da criança e da adolescência, que às vezes a gente passa batido, E aqui eu atuo em consultório, na Núcleo Saúde, que fica localizado na rua C300, Cidade Nova, bem pertinho. Sim. Então aqui eu... E os seus, como é que chama? Os arroba, né? Eu sou meio assim desse negócio. Seu arroba. Aí tem as minhas redes sociais, né? Mas a rede social que de repente eu mais entro em contato é pelo direct da minha rede social pessoal. Hoje é de mãe para mãe, de mãe para pai, de mãe para responsável, né? Que é @KelianaCai75, né? Que foi o ano que eu nasci. Pois aí, olha, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato, né, com a doutora Keliana Kai para tirar mais dúvidas. Com certeza ela vai atender e vai responder, né, com bastante presteza. Né? E a gente conclui dizendo, né, gente, que a puberdade precoce é uma disfunção, né, e deve ser tratada. Não pode ignorar, tá? Percebeu algo, né, de diferente na sua criança, procure ajuda, procure tratamento. Procure apoio, né, das redes de saúde e também psicológica, né, que precisa também ter esse acompanhamento, não só da parte clínica, médica, né, mas também da parte mental, saúde mental, né. Então, agradecemos aí, né, vocês que prestigiaram este nosso podcast, tá? E em breve estaremos aqui de novo,
trazendo mais assuntos importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. E cuidado com as nossas crianças e adolescentes.